Olá, tudo bem? Meu nome é Michel. Estou aqui nesse vídeo com muita alegria falando aí para você sobre um assunto muito importante, né, que eu pesquisei muito e eu acho que é um problema muito recorrente, tanto nos dias de hoje como sempre aconteceu, mas hoje parece que com os transtornos, né, que a nossa sociedade vive, parece que está mais, assim, vamos dizer, muitas pessoas estão sofrendo desse mal, que é o narcisismo, né? Então nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Existem muitos vídeos aí na internet que falam sobre o narcisista, né? Que na verdade é um transtorno de personalidade, é uma coisa muito séria. Ela não é considerada uma doença, né? Uma patologia pela ciência da psicologia, mas é um transtorno de personalidade que causa muito estrago, tanto para as próprias pessoas, né, que sofrem desse transtorno, como também para as vítimas, para as pessoas que convivem com pessoas que têm esse transtorno. Então, assim, vamos dizer assim, que não é uma pessoa assim que é considerado, pode dizer, uma pessoa doida, né, que tem um problema de cabeça, alguma coisa grave, mas não deixa de ser grave, porque causa muito estrago, tanto para a pessoa quanto para as vítimas. Bom, eu não sei se você já pesquisou na internet aí, no YouTube, tem muitos vídeos que falam sobre narcisismo, inclusive de pessoas capazes, né, de falar sobre isso, psicólogos formados, que estudaram, que convivem diariamente fazendo, né, um trabalho de terapia com as vítimas de narcisistas. E também tem muitos depoimentos, muitas pessoas que falam, contam a sua experiência como vítima de narcisismo. Então, eu vou falar brevemente sobre o narcisismo, mas talvez você possa achar aí no YouTube com muito cuidado, né, porque tem muita gente que fala muita coisa. Eu vou falar um pouco sobre o narcisismo, mas o principal objetivo desse vídeo aqui é falar algumas coisas que eu não vi muito. Porque se fala muito sobre o narcisismo, sabe? No YouTube tem muitos vídeos, eu assisti muitos vídeos, como eu disse, assim, de pessoas experientes falando sobre esse transtorno, falando sobre o que causa, né, nas pessoas, nas vítimas, né, os traumas, as consequências que a vítima do narcisista sofre, que são transtornos que vão durar aí, às vezes a pessoa passa por isso quando é criança, na infância, e ela leva isso para a vida toda, com 40, 20, 30, 40 anos aí, está sofrendo alguma anomalia, né, de conduta social por causa disso. Bom, o narcisista, ele é um transtorno, como eu disse, de personalidade, que a pessoa que tem esse transtorno, ela se considera melhor do que as outras pessoas, ela se considera superior, né? E ela também, outra característica, ela não tem empatia, ou seja, ela não consegue se colocar no lugar do outro, né? E o narcisista uma característica muito interessante, muito importante, é que ela faz uma vítima, ela escolhe uma pessoa, um caso aí chamado muitas vezes de bode expiatório, para que ela lance toda a sua angústia, porque frustrações, porque o narcisista, na verdade, ele tem um transtorno porque ele é frágil, porque ele também sofreu coisas na infância. Então todas as suas frustrações ele lança nesse bode expiatório, né, e começa a cometer um assédio moral com essa pessoa. Isso às vezes acontece muito com filhos. Pessoas narcisistas fazem muito isso com filhos. Por quê? O filho, ele é indefeso, né? Ele não tem meio de se defender. Então, e como o filho ele tem
aquela relação de respeito, tudo que o pai fala ou a mãe fala é tido como verdade, né? Eles são autoridades, então fica muito fácil para o narcisista cometer esses abusos com o filho. Mas não é só com o filho. Eu posso falar sobre isso daí porque eu até pesquisei muito sobre isso daí e vi que eu também fui vítima de narcisismo. Eu estava procurando coisas na internet por causa de algumas coisas que acontecem na minha vida e que eu não sabia o porquê. Então talvez seja o seu caso aí. Tem muitos sintomas, né, que as vítimas de narcisismo sofrem. Uma delas é baixa autoestima, muita depressão, não consegue se relacionar socialmente com as pessoas, é muito complicado. Mas o narcisista basicamente ele é isso, ele se acha superior, então ele pega uma pessoa, na maioria das vezes um filho, e começa a cometer assédio moral. Falar que aquela pessoa é incapaz, que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não vale nada, que aquela pessoa nunca vai dar certo na vida. E já começa a fazer isso com as crianças desde pequeno, tanto pais quanto mães. Mas pode ser cometido por tios, avós, mas o mais comum é pai e mãe. Um dos dois ou os dois, né, que tem esse transtorno. Então aquela criança, ela cresce realmente acreditando, porque tudo na fase, quando a gente é uma criança, a gente está numa fase como se nós fôssemos uma esponja. Nós vamos absorvendo tudo, aprendendo tudo. E nenhuma autoridade é maior do que na vida de uma criança do que um pai e uma mãe. O que um pai e uma mãe falam para a pessoa para a criança é a mais pura verdade, né? Então aquilo fica enraizado, né, na vida da criança, ela vai crescendo, chega na adolescência e ela realmente não consegue se relacionar com as pessoas, ela tem baixa autoestima, depressão, ela não tem ânimo, ela não se acha capaz, tá? Agora tudo isso daí acontece no inconsciente da pessoa, porque uma coisa é o consciente, outra coisa é o inconsciente. O consciente é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? Para quem já sabe, ou já assistiu o Titanic. Consciente é tudo que a gente sabe, que a gente pensa, que a gente consegue raciocinar. Agora o inconsciente, falando a grosso modo, claro, porque isso é muito complexo, é aquela parte que está para baixo, que não se vê, que você não sabe que está ali. E chega a ser a 90% da nossa psique é o inconsciente, só 10% que é o consciente. Só que tem uma coisa, o inconsciente, ele age na vida da gente. Ele causa, às vezes nós temos atitudes que não sabemos por que cometemos ou por que somos assim. Às vezes você sabe, poxa, eu deveria ser dessa forma, eu deveria agir desse jeito, mas você não consegue, age de outro. É porque tem coisas enraigadas no seu inconsciente. Às vezes algum trauma, alguma coisa. O inconsciente também tem coisa boa também. Mas nós não temos ciência. O consciente não sabe, basicamente, falando a grosso modo, o que está lá no inconsciente. Mas o inconsciente afeta muito na nossa vida. Então, todo o assédio moral, né? Toda a humilhação que o narcisista pratica contra essa pessoa, contra a criança, no caso do bode expiatório, fica lá enraizado. Então é onde nós vemos hoje, né? Nunca vimos um índice tão grande de suicídio, de jovens que se cortam, jovens que não conseguem se relacionar, jovens com ansiedade, dos mais diversos tipos de transtorno. E não só adolescentes, não, adultos. Eu mesmo sou um exemplo disso, porque eu tenho 42 anos de idade e tem muita coisa que acontece na minha vida que eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê. E estudando sobre isso daí, eu fui começar a entender que eu fui vítima de narcisismo e essas coisas ficaram enraigadas. Então, por mais que o nosso consciente ache, não, eu sou uma pessoa capaz, eu entendo disso ou daquilo, eu faço isso bem ou não faço, às vezes lá no profundo do nosso inconsciente a gente não sabe
que tem coisas que aconteceram na infância, tem alguns traumas de pessoas que eram muito importantes, que falaram para você que você não era capaz, coisas do tipo. Eu estou aqui sendo, usando um linguajar ético, vamos dizer assim, um linguajar normal, mas essas pessoas falam das mais diversas, variadas formas, palavras que eu não tenho nem como repetir aqui. E essas vítimas, elas não só sofrem o assédio moral, elas sofrem também o assédio físico, né? Tem muitas das pessoas que apanham muito. Eu não estou dizendo que, assim, por exemplo, às vezes quando a pessoa é criança, principalmente antigamente, ela apanhava, né? Hoje, antes, muito mais do que hoje. Mas eu não estou dizendo que todo pai que bateu nos seus filhos é narcisista, não. Né? Os narcisistas, eles batem, agridem seus filhos psicologicamente e fisicamente para jogar um sentimento tóxico que tem dentro do próprio narcisista naquela pessoa. Normalmente o que eles falam, esses estudos falam, é que a vítima, né, o filho escolhido para ser o bode expiatório, que ele vai jogar todo esse entulho, esse lixo, é justamente os filhos melhores, os que têm mais amor, que têm mais empatia, né, empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue se alegrar com a alegria do outro, você consegue se entristecer com a tristeza do outro, você se preocupa com o outro. O narcisista, ele não se preocupa com o outro. É um transtorno que ele só pensa em si mesmo, ele é egocêntrico, ele só pensa em si mesmo. Então, quando ele vê um filho, normalmente, que tem tudo aquilo que ele não tem, que é o amor, a empatia, ele escolhe, não consciente, inconscientemente também, como bode expiatório, para servir de saco de pancada, para que aquela pessoa ela não seja maior do que ela. É muito difícil de você entender esses transtornos. É claro que eu estou falando aqui de uma forma muito superficial, né, sobre esse transtorno, mas é mais para vocês entenderem, caso vocês não tenham assistido nenhum outro vídeo sobre isso. Eu sou estudante de Direito, mas eu também me interesso muito por Psicologia, então eu gosto de estudar muita coisa sobre psicologia, eu gosto muito, então eu me aprofundei um pouco nisso e estou aqui falando para vocês que talvez sejam leigos também, né? Mas quem queira se aprofundar aí sobre esse trauma, esse transtorno de personalidade, pode pesquisar, comprar livros, enfim, cuidado com os vídeos do YouTube, porque tem muita gente que fala coisa que leva para um lado que não tem que levar, que é justamente o objetivo desse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, porque o meu objetivo não é fazer mais um vídeo sobre narcisismo, que tem muita coisa, só que como eu vi diversos vídeos, eu achei que eu devia complementar algumas coisas e alertar você sobre algumas coisas. Não alertar, é trazer um ponto de reflexão, para você refletir junto comigo, tá? Então o que acontece? Quando essas pessoas sofrem esses traumas todos, elas têm diversos problemas, e quando elas descobrem que elas foram vítimas de pessoas que tiveram um transtorno de personalidade, a primeira reação que você tem, como aconteceu comigo, acontece com todo mundo, é você ficar com raiva dessa pessoa que cometeu esses abusos com você. Você vê que realmente você não é nada daquilo, que você sofre consequências até hoje por causa desses maus tratos psicológicos e físicos, que são, segundo a psicologia, muito difícil de reverter, e você fica com muita raiva. Você vê que existe um culpado, que o culpado não é você, o culpado é essa pessoa que cometeu esses abusos. Muito bem, isso aí é natural de todo ser humano, mas eu quero colocar aqui alguns pontos de reflexão em relação a isso. Muito desses vídeos, ou a grande maioria desses vídeos, elas falam, depois de explicar o transtorno e o que acontece com a vítima, elas falam que você identificando isso, você tem que se isolar, sair fora dessa pessoa. Inclusive, só abrir um parênteses aqui, o narcisismo acontece muito entre casais também, tá?
um marido que é narcisista e faz a pessoa sofrer, comete assédio, ou vice-versa, a mulher que faz isso com o marido também. Que às vezes a vítima, eles falam que a vítima sofreu isso na infância, com os pais, aí a tendência é ela sempre procurar um relacionamento que vai ser igual, vai achar um narcisista para poder humilhar ela, para essa pessoa se engrandecer em cima dela, né? É muito natural isso daí acontecer. Então, o que eles falam, a primeira coisa, a pessoa que, tanto que é vítima, e tanto que, e também a pessoa que vê que realmente tem traços narcisistas, a primeira coisa a se fazer é procurar um psicólogo e fazer um tratamento de terapia. Né? Uma terapia é uma coisa muito tranquila. Terapia não é coisa pra gente doido, não. Nem para quem não tem problemas demais, não. Terapia é muito bom. Eu já fiz terapia e terapia é uma coisa ótima. Só vem a melhorar, sabe? Você colocar para fora as suas angústias, suas dores com um profissional que vai te ouvir e de certa forma vai saber te orientar ali, vai ajudar a você organizar os seus pensamentos. Então a primeira coisa que se aconselha é isso, fazer uma terapia. Ótimo. A segunda coisa que eu vi muitos vídeos falando é você sair fora do narcisista, ou seja, você ter contato zero. Às vezes para muitas pessoas não é possível por causa da dependência financeira, né? Às vezes você é uma vítima, mas você talvez seja um adolescente ou um jovem que não tem ainda trabalho, não tem como sair da casa dos seus pais que são narcisistas, no caso. Ou você é casado com narcisista ou casada e tem independência financeira, uma dependência emocional e não tem como sair fora, ter o contato zero. Eles aconselham que você arrume um jeito de sair, porque eles falam que o narcisista não vai parar, ele vai te humilhar até acabar te matando. Na verdade, a vítima do narcisista, ela vive que nem um zumbi, né? Eles falam que ela já morreu espiritualmente, ali só o corpo, de tanto assédio moral que acontece. É tanta coisa que acontece entre quatro paredes que as pessoas não têm nem noção. Porque às vezes para a sociedade, por exemplo, você olha um vizinho seu, a família ali, que mora ali perto de você na sua rua e não sabe o que acontece dentro da casa deles. Aparentemente todo mundo bem, todo mundo feliz, mas não sabe os transtornos, as coisas horríveis que podem estar acontecendo. Infelizmente, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. É só Deus mesmo, só o governo de Deus vir acabar com esse mundo, estabelecer o reino dele, separar o joio do trigo, para a gente poder viver em paz. Isso realmente é uma coisa real. E assim, uma coisa que me interessava muito também é saber entender, porque na minha época, eu que tenho 42 anos, na minha época de adolescente, não se via, ouvir falar, a gente não ouvia falar de jovens que se cortavam, coisa do tipo, tinha depressão, mas não era tanta. Então, esse é um assunto que sempre me interessou, assim, porque eu nunca conseguia entender muito bem, sabe, essa autolesão, essa coisa de agora, né, que é bem, tá acontecendo na atualidade, por quê? Então eu venho pesquisando, estudando, encontrei isso, né, me identifiquei, como eu já disse para você, com isso daí também, não que eu me autolesiono nem nada, mas eu tenho alguns problemas de relacionamento, alguma coisa assim, alguns problemas sociais. Eu queria saber a causa e saber por que acontece tanto suicídio. O Brasil é um dos campeões, né, em todo mundo em suicídio. Acontece um suicídio não sei em quantos minutos, não sei a estatística certinha, mas é uma coisa horrível. Então, assim, tá aí o meu interesse, né, de entender o porquê. Então, às vezes, você é uma pessoa que está passando por isso, está passando por depressão, está passando por baixa autoestima. A primeira coisa que eu queria te dizer é que, se isso aconteceu com você, não acredite nisso. Procure uma terapia para um profissional tentar tirar esse negócio que está enraizado na sua mente. E o mais importante, você procurar a Deus. Porque se você analisar, você não é essa pessoa que te disseram que você é incapaz,
imprestável, que ninguém gosta de você. Você é muito importante para Deus. Veja só, Deus deu o seu único filho para que viesse aqui. Ele saiu de toda a glória que ele tinha lá no céu para vir aqui nessa terra, que é um lugar com tanta coisa ruim, para nos ensinar e para morrer em nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. A Bíblia fala que todo aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, terá a vida eterna, vai viver eternamente com Deus. Então por aí você vê que você não é uma pessoa que, sabe, incapaz, uma pessoa que ninguém gosta de você. Deus te ama demais. E é com amor incondicional. Não depende das suas atitudes. Ele te ama do mesmo jeito. Você fazendo o que for. Você sendo um assassino, um ladrão, um estelionatário, um serial killer, o que for. Ele te ama do mesmo jeito. Não importa. Não importa as nossas atitudes. É claro que a partir do momento que você tem um encontro com Deus e começa a aprender as coisas dele, pelo fato de você ter se encontrado com Deus, Deus te transforma. Então você deixa de fazer muitas coisas erradas. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas você vai estar sempre em busca da perfeição, em busca de não pecar. Porque é algo que transforma. Então a primeira coisa que eu queria te dizer é isso. Se você foi vítima ou está sendo vítima de narcisismo, entenda que você é muito importante e tem muito valor. Porque se Jesus Cristo precisasse fazer tudo o que ele fez, sair da glória dele, ser lá do céu, ser humilhado aqui na terra, crucificado, cuspiram na cara dele, mentiram, blasfemaram contra ele. Se ele precisasse fazer tudo isso só para salvar você, só você, ele faria. Porque ele te ama de uma maneira que, assim, que a nossa mente humana, ela não tem como compreender o amor de Deus. Ela não tem como compreender porque nós amamos, nós sentimos amor um pelo outro também. Mas se uma pessoa faz mal pra gente, o nosso amor ele começa a esfriar. Muita gente que o amor acaba, né, por causa da dor, por causa do mal que a outra pessoa faz. E nós, olha para você ver como que o amor de Deus é diferente. Nós às vezes pecamos todo dia ou com frequência, e mesmo assim Deus está sempre pronto a nos perdoar e nos amar como se nada tivesse acontecido. Então é um amor que independe de qualquer situação. É amor e pronto. É um amor que perdoa, é um amor que quer te ver bem, que quer levar você para morar num lugar completamente diferente desse que é o paraíso, junto com ele para sempre. Esse é o amor de Deus. Então isso que eu queria deixar claro para você. Mesmo que você vai procurar um tratamento que é aconselhável, que você vai procurar um tratamento, mas saiba que Deus te ama, que você tem muito valor. E que o narcisista faz isso com você ou com alguma pessoa que você conhece, não é por sua culpa. O problema está nele. É um transtorno dele. É por isso que ele faz isso. E normalmente ele escolhe pessoas inconscientemente que são pessoas boas, né? Que não vão enfrentá-los, que não vão, né, trazer dificuldade para que eles possam cometer o assédio deles. Bom, dito isso, o que eu queria dizer aqui é uma coisa que está assim, além, que eu não tenho visto nos vídeos que eu assisti sobre narcisismo. É sobre a pessoa que sofre o transtorno. Porque muito se fala da vítima, eu entendo, é muito ruim, é esmagador, a pessoa fica realmente numa situação que não tem nem palavras durante a vida toda. Sofrendo todo tipo de coisas, deixando passar oportunidades, poderia fazer coisas grandiosas e não faz, às vezes leva uma vida medíocre, não consegue fazer nada por causa disso, por causa desses assédios que sofreu. Mas eu queria meditar com você sobre uma coisa. Se você se identificou como uma vítima de narcisista, você pode estar até morrendo de raiva, essa pessoa que cometeu o narcisista. Você é natural, como eu disse. Mas eu quero te dizer o seguinte, que muito pouco se fala das causas que fizeram essa pessoa ser narcisista.
porque a pessoa não nasce narcisista. E tem muitos vídeos aí que falam que essas pessoas são como se fossem demônios. Poxa, as pessoas têm que parar e pensar um pouco. Peraí, são demônios? Não são demônios. Por mais que você esteja com raiva, se você se identificou como uma vítima de narcisista, você já parou para pensar o que levou essa pessoa a ser assim? O que ela passou na infância dela ou no decorrer da vida dela para que ela se tornasse um narcisista? Muitos vídeos falam, o psicólogo fala para você não se preocupar com isso, porque senão você vai acabar perdoando a pessoa, vai continuar convivendo com ela e sofrendo, continuar o resto da vida sofrendo os abusos, porque muitas das vezes o narcisista se faz de vítima também. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão nova. Eu quero trazer aqui uma questão não religiosa, mas um pensamento da ótica de Deus referente aos ensinamentos de Cristo. Que vocês devem saber que a base do ensinamento de Jesus Cristo foi o perdão. Não é isso? Então eu queria lembrar dois fatos, duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, que foi um apóstolo, um pregador da época de Cristo, né? Que ele foi um dos mais importantes pregadores da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Tanto foi importante que ele escreveu, na Bíblia Sagrada, tem 14 livros, que foi ele que escreveu. E quem era o apóstolo Paulo? Paulo de Tarso. A história resumida de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, era o seguinte: ele era um perseguidor de cristãos. Paulo era simplesmente um assassino de cristãos. Então, naquela época lá, quando Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou, aí começou a Igreja de Cristo, e aí havia muita perseguição. Paulo era um dos comandantes lá do exército, lá que perseguia cristão. Ele tinha um ódio inexplicável por Cristo e pelas pessoas que seguiam a Cristo. Ele era nada mais, nada menos, se você estudar a história, ele era matador de cristão. Ele corria atrás, ele queria saber onde que estavam esses grupos para matar, para exterminar. Sem nenhum motivo aparente. E aí, para quem não conhece a história dele, um dia Jesus apareceu para ele. Do nada, Jesus pegou e apareceu para ele e falou para ele: Paulo, por que você me persegue? Ele levou aquele susto, parece que ele estava no cavalo, caiu do cavalo e ficou cego com aquela visão. Ele ficou cego, porque Jesus apareceu todo iluminado, né, na sua glória, ele já tinha ressuscitado. E Paulo teve aquele impacto, com aquela pergunta que Jesus fez para ele: por que você me persegue, Paulo? Ou seja, ele perseguia a igreja, né, de Cristo. Para Cristo é como se estivesse perseguindo ele próprio. Então Paulo teve um impacto na vida dele, ficou cego, parece que por uma semana, não sei bem. E aí, a partir dali a vida dele foi transformada. Ele teve uma experiência com Deus. Deus encontrou com ele. Teve um encontro pessoal com ele. E bastou Deus falar isso com ele, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. E ele se converteu para o cristianismo. E foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Então isso aí tudo aconteceu lá na região do Oriente Médio, né? Se não fosse o apóstolo Paulo, o trabalho que ele fez de pregação do Evangelho, talvez nós aqui nem conhecêssemos a Bíblia, o Evangelho, Jesus Cristo. Porque ele que saiu numa época que não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada, ele saía a pé, a cavalo, para os lugares mais longínquos que ele poderia ir para poder levar a palavra de Jesus. E ele fala de Jesus, se você já teve a oportunidade de ler algum dos 14 livros dele que está na Bíblia, que é Coríntios, ele fala assim, com um amor de Jesus que assim, chega, você vê, você fala, como se ele tivesse convivido com Cristo, como se ele fosse um dos 12 ou um dos 11 apóstolos de Cristo. Ele fala com amor, com uma fé, ele orienta a igreja, ele leva os ensinamentos de uma forma estrondosa. Então eu queria refletir com você sobre isso. Uma pessoa horrível, era um assassino de cristãos, teve um encontro com Deus e passou a ser o maior pregador. Pessoa super abençoada.
Como eu disse, se não fosse ele, talvez o Evangelho de Cristo não seria tão conhecido. Então, estou querendo dar todo o mérito para ele não, tá? Porque se Deus não tivesse usado ele para fazer isso, eu usaria outra pessoa. Mas Deus escolheu ele. Deus é assim, escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu o assassino de cristãos, o perseguidor, para levar o Evangelho para o mundo inteiro. Você pode ver que a religião muçulmana, nós não conhecemos muito a crença deles lá, que eles acreditam na Torá, né, que é o livro sagrado deles. Nós não conhecemos muito, porque fica mais lá na região deles do Oriente Médio. Porque não teve uma pessoa como o apóstolo Paulo que pregasse para o mundo inteiro, numa época que era super difícil, não tinha internet nem nada, para o resto do mundo. Então hoje a gente nem sabe, muita gente nem sabe o que é Torá, o que é ser muçulmano, quem é Maomé, nem sabe. Mas o cristianismo teve isso. Então é mérito de Deus? É mérito de Deus, né? Porque Deus agiu, Deus transformou a vida de Paulo. Mas eu estou querendo trazer aqui uma reflexão para você ver que como uma pessoa pode ser transformada. Tá? Agora vamos trazer isso para o assunto que a gente está falando aqui, que é o narcisismo. Por mais que se tenha ódio, por mais que se fale mal do narcisista, por mais que ele é colocado como um demônio, será que essa pessoa tão ruim, que realmente causa muito mal às suas vítimas, será que essa pessoa, Deus quer transformar ela? Com esse imenso amor de Deus, será que Deus perdoa ela? Será que seria capaz uma pessoa dessa que é taxado como um demônio, seja um cristão e seja uma pessoa boa? Claro que é. É possível, eu digo para você, é possível sim. É possível sim, basta que essa pessoa tenha um encontro com Deus. A pessoa pode ser um serial killer, pode ser das piores pessoas do mundo. Se tiver um encontro com Deus, essa pessoa é transformada. Essa pessoa vira uma pessoa boa, porque Cristo passa a viver na vida dela. Cristo passa a viver e ela é completamente transformada. Então isso que eu não vi nos vídeos, eu queria colocar, que não é só em relação a esse transtorno de personalidade do narcisismo, não. É qualquer outro tipo de conduta horrível que a pessoa tem, ela pode ser transformada. Outro grande exemplo, que a gente não pode deixar de esquecer, é do ladrão da cruz, né? Quando Jesus foi crucificado, não sei se você já ouviu essa história, deve ter visto, né? Que tinha dois ladrões, um de um lado e outro de outro. Um estava zombando de Cristo. Ah, você não é o Deus? Sai daí da cruz. E o outro, do outro lado, falou, não fale isso do mestre. Ele falou com Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu fui um ladrão durante a vida toda. Mas quando o Senhor entrar dentro do seu reino, lembre-se de mim. Ou seja, um dos ladrões reconheceu que Jesus Cristo era Deus e se arrependeu, né, dos seus pecados. O que Jesus disse para ele na hora? Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só para você ver que bonito. Olha só para você ver como que é incompreensível a nossa mente humana entender o amor de Deus e o perdão de Deus. Que um ladrão que deve ter feito tantas coisas ruins para tanta gente durante a vida toda, às vezes roubado uma coisa que era útil para uma pessoa. Quem já foi roubado aí sabe, né? Quem já sofreu algum roubo, algum furto aí sabe. Às vezes a pessoa rouba uma coisa de você tão útil, um instrumento de trabalho, uma coisa útil que te causa um prejuízo. Você fica com um ódio tão grande. É isso? Então ele era uma pessoa ruim. E Jesus naquele momento, naquele último momento da cruz ali, ele perdoou e falou que aquele ladrão estaria com ele no paraíso eternamente. Então assim que Deus é, assim que Jesus é. Jesus, ele transforma as pessoas. Transforma. Então eu queria que você meditasse sobre isso. Por mais que você tenha raiva, por mais estrago que um narcisista ou qualquer outra pessoa possa ter feito na sua vida, saiba que essas pessoas também sofreram traumas. Por algum motivo, lá atrás, na infância delas, ou no decorrer da vida delas, elas sofreram um trauma e ficaram ruins. Mas Deus pode mudar a vida delas. Então, eu não estou te dizendo que você deve continuar a conviver com um narcisista, mas
Eu acho assim que como a pessoa, a vítima, fica muito traumatizada, né, e sofre abusos constantes, eu acho sim que deve, a princípio, para fazer um tratamento tanto espiritual com Deus, como também um tratamento, se você tiver condição de fazer com terapeuta, com psicólogo, é bom você ter aquele contato zero que eles falam. Sabe? Você dar um tempo, se você puder, né? Isolar essa pessoa, ter um contato zero para você se tratar. Para você cuidar de você. Mas não endemonize essas pessoas, porque essas pessoas também são merecedoras do sacrifício de Cristo, do perdão de Cristo. Deus ama todos e quer transformar todos. Então eu te aconselho isso. Descobriu, está sofrendo abuso, arruma um jeito de sair fora desse contato zero. Só que não odeie essa pessoa. Perdoe. Ore por ela. Esse é o grande segredo. Ore por ela. Ore para que Deus tenha um encontro com essa pessoa e transforme essa pessoa. Deus pode transformar qualquer pessoa ruim em uma pessoa boa. Porque as pessoas, a partir do momento que têm um encontro com Cristo, deixam de ser adúlteros, deixam de ser prostitutas, deixam de ser ladrões, deixam de ser serial killer, deixam de ser assassinos, o que for, e passam a ser uma pessoa abençoada, que tem o direito ao paraíso eterno com Deus. Então, tem um pensamento diferente. Essa raiva que você está sentindo quando você descobrir que foi vítima de uma pessoa que tem esse transtorno mental é natural. Se isole, tenha contato zero, vai procurar um tratamento, orar a Deus para que Deus tire toda essa mágoa, essas coisas ruins que ficaram dentro de você internalizadas. Ore para Deus constantemente. Pessoas vão te ajudar, profissionais e também pessoas que têm o entendimento da palavra de Deus vão te ajudar, vão estar orando por você. Mas também não deixe de orar por essas pessoas que foram as suas agressores, essas pessoas que têm os transtornos, porque elas podem mudar. Tá? Então é isso que eu não vi nos vídeos, queria trazer essa reflexão para vocês. Uma ótica, assim, levando em consideração Cristo, o perdão, a transformação que Ele faz. Tá? Basicamente, o que eu queria falar era isso. Quero te agradecer por você ter ficado comigo aqui até o final. Se às vezes você não sabe onde procurar uma ajuda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links de 2 canais que eu gosto muito. São 2 pessoas, eu não me recordo o nome agora, mas são 2 pessoas que têm vídeos, elas postam vídeos diariamente falando sobre a palavra de Deus e dando força. E olha, vou falar uma coisa para você, Deus fala profundamente com cada pessoa através dessas pessoas. São profetas de Deus, são pessoas de Deus, é um rapaz e é uma moça. São 2 canais diferentes. Então dá uma conferida lá, olha o que Deus tem que falar, porque Deus fala mesmo conosco através dessas pessoas. Então procure esse tratamento espiritual que é muito importante. Vou deixar também na descrição do vídeo um site que eu tenho, que é www.ensinamentos-de-jesus.com.br, que lá tem a parte de ensinamentos, né, que Jesus deixou, muito importante. Busque esse contato com Deus. Você que sofreu tudo isso, Deus pode te transformar e pode transformar essa pessoa que te causou tudo isso também. Deus quer que todos estejam bem. E com Deus, tudo vai bem. Apesar de nós vivermos num mundo difícil, mas Deus tem uma promessa de nos tirar daqui, nos levar para morar com Ele no paraíso, onde nada de mal vai acontecer. E mesmo enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, tem vitória, tem bênção, porque Ele está conosco. Ele te ama muito. Tá? Não se esqueça disso. Jesus te ama muito e você tem muito valor. Pense no sacrifício que Ele fez para poder te salvar. Tá bom? Eu queria fazer uma oração com você. Queria que você elevasse seu pensamento junto com o meu e unisse a sua fé junto com a minha. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Quero te agradecer, Pai, por essa pessoa estar aqui ouvindo as tuas palavras, essa reflexão. Quero orar por essa pessoa, Pai, que foi vítima
de um narcisista ou de qualquer outra pessoa que fez mal a ela, que viveu um relacionamento assim na infância, ou está vivendo conjugal, ou com um amigo, ou no trabalho. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor liberte ela, liberte o inconsciente dela de tudo que foi negativo implantado na mente dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, liberte ela, que ela receba o Teu Espírito Santo, para que ela entenda o valor que ela tem para Ti. E igualmente, Pai, eu oro para essas pessoas que têm esses transtornos, para que elas sejam curadas, para que elas sejam transformadas, como muitas pessoas foram, inclusive o apóstolo Paulo. Que essas pessoas modifiquem, deixem as suas maldades, sejam perdoadas, tenham um encontro contigo e vivam para sempre contigo, no teu amor, na tua promessa, na tua grandiosidade, em tudo que o Senhor tem para oferecer de bom para nós. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa sob os seus cuidados. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Fique com Deus.